Pode começar. Vamos lá, meu nome é Marcos, eu sou mestre de obras da CRJ Engenharia. O pessoal da faculdade pediu para eu falar alguma coisa aqui sobre reciclagem de resíduos, né? E assim, tem uma quantidade de coisa muito grande para poder falar, mas aí vamos tentar aqui dar uma resumida, né? Para tentar deixar esse vídeo aí o mais curto possível e o mais ilustrativo. Bom, a gente começa aqui mais na parte de conscientização. Eu acho que tudo começa na conscientização. A partir do momento que você conscientiza o funcionário que o mínimo de resíduo possível na obra é interessante para ele e para a empresa, eu acho que por aí já começa a ter um bom andamento da obra. Por exemplo, o pedreiro vai fazer um serviço aqui, sei lá, vai assentar uma cerâmica, por exemplo. Depois dele vai vir o ajudante que vai rejuntar o piso, né? Então, se ele assenta o revestimento e deixa os frisos já limpos, né, tudo já organizado, o ajudante que vai vir depois não vai ter o trabalho de limpar o friso, né? Consequentemente, ele não vai correr risco de riscar a cerâmica e tudo, porque depois que está tudo limpinho ali, fica mais fácil para ele. Estando limpo, facilita a questão do trabalho. Aí você fala assim, onde é que encaixa resíduo nisso aí? Por enquanto, em nada, é só questão de conscientização. O cara que vai cortar, sei lá, a parede para colocar um eletroduto, uma caixinha dessa aqui, por exemplo, né? Vai cortar a parede aqui para poder colocar o eletroduto. Em obras estruturais não precisa fazer o corte da parede, mas uma obra que nessa aqui, que é uma obra convencional, que é a estrutura de alvenaria, de cerâmica, aí é preciso fazer o corte da parede para poder colocar o eletroduto. Anteriormente, quando não era feita a conscientização aqui na obra, o que o cara fazia? Ele ia cortar a parede aqui, ele não se preocupava em limitar o corte só no espaço que cabe o conduíte. Ele arrebentava tudo, então ficava um buraco de todo tamanho, cabia 2, 3 conduítes dentro. Hoje é feito o corte só que cabe o conduíte. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que o material que sair daqui, o entulho, ele vai ter que processar ele lá embaixo, no subsolo. Ele vai ter que triturar tudo, vai ter que peneirar, né? E fazer todo o tratamento do entulho para depois jogar só o que não presta fora. Então, fazendo isso, ele já fica consciente. Fala, bom, se eu quebrar muito aqui, eu vou ter mais trabalho lá embaixo. Então, ele já começa desde aqui fazendo o serviço, reduzindo o trabalho dele. Corta só o necessário, gera só a quantidade de entulho necessária para fazer o processamento depois. O que a gente faz com esse entulho que é processado? Né? A gente reutiliza ele, ou que seja na argamassa novamente, que aqui é o seguinte, a gente peneira tudo, né? Faz todo o tratamento tudo direitinho, tritura o que precisa ser triturado. Aqui infelizmente a gente não tem ainda um triturador mecânico. Eu acho que toda obra deveria ter um triturador mecânico para fazer esse processamento dos resíduos. Aqui infelizmente a gente faz manual, mas já é uma grande ajuda. Por exemplo, a gente consegue aí economizar esse material triturado, quando a gente consegue triturar ele lá embaixo e faz o processamento, para cada metro cúbico de entulho a gente consegue reaproveitar em torno de 70% a 80% dele novamente, que vai ser reutilizado novamente na obra. Então a gente evita a compra de material in natura, né? Seja areia grossa ou areia fina. Então a gente elimina a questão de estar poluindo também, porque o entulho é um poluente natural, isso aí não tem nem o que questionar. Então a partir do momento que de 1 metro cúbico você economiza 70%, então quer dizer que 30% é o que gera de resíduo. Isso se a gente não tiver área para fazer aterro aqui dentro da obra, porque se tiver, esse material aí ele cai para, sei lá, 5% ou vai ser jogado fora. Aqui na obra antigamente era jogado uma média de 4 contêineres de entulho fora por semana. Depois que eu entrei aqui, comecei a fazer o trabalho de conscientização com os funcionários, esse número reduziu 4 contêineres por mês. Então hoje, aqui em média na cidade, um contêiner para ser jogado fora, ele é em torno de R$ 120, mais ou menos. Então se você multiplicar isso aí, 4 contêineres por semana, no mês você vai ter uma quantidade que dá quase para pagar começar a pagar um ajudante, por exemplo. Fazendo isso, a gente deixa de pagar para remover o
deixa de comprar o material, no caso a areia, né? Porque se você reutiliza não precisa você comprar. Então assim, vai gerando uma série de fatores que contribuem e ajudam bastante a obra. Esse contrapiso mesmo aqui, ó, ele foi feito usando aí em torno de 50% de material reciclado, né? A gente fez o traço, fez os testes antes e aí conseguiu atingir uma qualidade e uma resistência muito boa, até melhor do que o esperado, né? Eu creio que quando a gente reutiliza o material, nesse caso aqui 50%, o contrapiso ficou até mais forte do que um contrapiso que utilizou o material in natura. Aí você fala assim, como é que funciona isso? Rapaz, eu não sei, química é um negócio fora do comum, né? Então, quando misturou esses materiais aí, a gente conseguiu uma resistência melhor do que o esperado. Voltando aqui à questão da conscientização, né? O pessoal, voltando aqui, eu acho que o importante hoje não logicamente, a economia, mas a conscientização também. Se não tiver a economia, se tiver a economia e não tiver a conscientização, acho que não fica legal, não gera, né? O ideal é você ter os dois seguindo juntos, né? Quando você trabalha com a conscientização, o cara que vê ali, trabalhou, fez um serviço no ambiente, né? Se ele deixou o local limpo, se preocupando com quem vem depois dele, automaticamente o que entrar depois dele vai ter o mesmo sentimento, né? Vou manter limpo e organizado para quem for entrar aqui depois de mim ter tudo ok. Fazendo isso você consegue melhor agilidade no trabalho. Primeiro você consegue segurança, porque você trabalha no ambiente limpo, você tem menos risco de acidente. Você já contribui com a segurança. Com a qualidade. Hoje, a maioria das obras em Conquista e no país não tem qualidade. Infelizmente, é uma realidade. A gente não consegue qualidade com isso. Tendo a limpeza, você tem a segurança, você tem a qualidade e você tem agilidade. Você chega num ambiente limpo para trabalhar, a sua velocidade de serviço é maior do que você entrar num ambiente sujo. Isso aí é indiscutível, né? Todo mundo sabe disso. Porém, a maioria não se preocupa em limpar. Então aqui a gente procura deixar quem entrou, se recebeu sujo, tá sujo, não entre para trabalhar. Quem entrou lá antes dele tem que deixar limpo. Quando ele, porventura, vem ali e trabalhou, quando ele vai sair, ele tem que deixar limpo. E assim sucessivamente. Isso é conscientização, né? Você treina o funcionário a se preocupar com o colega que vem depois dele. Eu acho que a base de tudo é isso aí. A partir do momento que você deixa de se preocupar só com o seu e começa a se preocupar com as outras coisas, começam a fluir, né? Começa a agilizar, começa a ter um ganho de ambas as partes, isso aí. Tanto na parte financeira quanto na parte de qualidade e assim, sei lá, é uma bola de neve aí do bem, digamos assim, né? Uma coisa vai puxando a outra e vai conseguindo seguir um padrão de qualidade. E acho que o que falta hoje nas obras é isso. O único material, voltando aqui à questão da reciclagem dos materiais, o único material hoje que infelizmente eu não consigo processar ele aqui na obra para fazer um reaproveitamento é o gesso. O gesso hoje é um poluente terrível, né, da construção civil. Eu acho que é o único material que você não consegue reutilizar depois que ele for usado a primeira vez, né? Por exemplo, você fez aqui a parede. Isso aqui é uma parede da revestida com gesso, né? A gente fez as mestras para poder economizar o máximo também. Fez essas mestras aqui, ó, todas aprumadas. Não sei se você pode ver lá, tem uma, duas, aqui, três. A gente faz essas mestras o mais fino possível e aprumada. Para que isso? Para poder economizar. Então, quando o cara vem para cá aplicar o gesso na parede, ele já vai seguir a mestra, ele vai ter uma economia de material aí, ele não vai desperdiçar tanto, né? Ele vai seguir um padrão. Toda vez que você segue um padrão, você tem economia. Por exemplo, ele terminou essa parede aqui. O material dele que cai no chão, o resíduo, ele não consegue reutilizar mais depois que ele endurece.
o gesso endureceu, pronto, perdeu, já era. Tem algumas indústrias, algumas coisas aí que conseguem processar o gesso. Eu já vi dizer até que consegue transformar em adubo ou coisa do tipo. Infelizmente aqui na cidade não tem. E é o único material aqui da obra, é o único resíduo da obra que eu não consigo processar, não consigo fazer reaproveitamento nenhum dele. Ele acaba se tornando um poluente muito grave aqui na região, né? Ele não dá compactação no solo, né? Você pode botar lá que for, joga água e vou bater. Ele não dá compactação. Suja a obra que vira uma bagunça terrível. Aqui eu consegui, a duras penas, a muita discussão com o empreiteiro, com tudo, que eles teriam que entregar um ambiente limpo. Porque nenhum gesseiro na cidade estava fazendo isso. Eles entram, fazem o serviço e largam a bagunça para você limpar. Aqui não, a gente conseguiu fazer com que eles limpassem, né? Fomos aí apertando a rédea até eles limparam. Mas, enfim, é um poluente que a gente não consegue processar. Queria processar ele, né? Tirar esse poluente a mais aí do meio ambiente e, assim, fazer um reaproveitamento. Porque acho que quando a gente aproveita as coisas, a gente elimina custo. E aí é aquela velha história, né? Quando você começa a eliminar custo, aí a obra começa a ficar mais barata, alivia para o cliente que vai comprar e por aí vai. Mas enfim, acho que é basicamente isso. É tentar conscientizar os funcionários para gerar pouco resíduo na obra, o pouco resíduo que gerar, processar e reutilizar. Né? Eu acho que a reciclagem, a base é isso aí. Você processa e reutiliza o máximo que você puder para descartar o mínimo. Né? Eu acho que o interessante é isso aí.